Olá, bom dia a todos. 4 de janeiro de 2024. Bom ano para todos, é o que deseja também a equipa que consigo está semanalmente nesta rúbrica Mais Vale Prevenir. Daniel Morgado, bom ano. Bom ano Paulo, bom ano a todos os nossos ouvintes e bom ano também. E uma boa visão, não é? Com uma boa visão, preferencialmente, e com hábitos de vida mais saudáveis também, uma coisa que nós vamos aqui falando muitas vezes. A prevenção também é isso, é alterarmos muitas vezes a nossa forma de estar, o que comemos, o que vemos, o exercício, todos esses assuntos já fomos falando, e a visão que é também um fator muito importante, e para o mantermos e para o melhorarmos, eventualmente, precisamos de alterar aqui algumas das nossas formas de estar. É uma boa altura, como o início do ano, para refletirmos e para, quem sabe, pormos em prática alguns dos conselhos que provavelmente a nossa convidada nos vai deixar aqui hoje. A professora Amélia Nunes, que está outra vez connosco, não é? É um prazer enorme. Espero que tenham um bom ano de 2024 com este trabalho fantástico que está a realizar, para além da docência e da investigação que está a fazer numa área, como já percebemos, que é fundamental, mas que, devo dizer, muitas vezes esquecida por todos. Muitas vezes esquecida por todos, e os exemplos que deixou na semana passada para os sinais de estarmos atentos todos são disso exemplo. Senhora professora, deixe-me só assim começar 2024 por lhe perguntar o que é bom, ou melhor, o que é necessário fazer para termos uma boa visão? O que é necessário fazer? Cuidar dos olhos como cuidamos de qualquer outro órgão do corpo. E como é que cuidamos dos olhos? Não os estressando e dando-lhe aquilo que eles gostam. O que é que os nossos olhos gostam? O que é que eles querem? Querem luz, precisam de luz e do horizonte, ver ao longe, que é uma visão relaxante. A nossa rotina diária, do dia a dia, tornou a visão tão estressante, tão estática, que nós perdemos a capacidade de contemplar. Ou seja, a visão, nós somos quase, digamos, maçadores da visão, é isso? Muito. Então pensem um bocadinho nos nossos antepassados. Eles utilizavam a visão para quê? Era um meio para também sobreviverem, ou seja, eles precisavam... Sobrevivência, para trabalho. Eles precisavam de ver bem ao longe para ver onde vinha o inimigo, para nos defendermos. Precisava de ver bem ao longe para caçar, para comerem. E hoje em dia, a gente utiliza que visão? É a visão de perto. A visão de longe está em desuso. E porquê? São os estilos de vida, são os hábitos atuais de vida que nos fazem viver cada vez mais fechados, confinados em edifícios, com barreiras, paredes que não nos deixam ver o horizonte. Limitados a luzes artificiais que não nos deixam estar expostos à iluminação do sol lá fora, na rua. Precisamos disso. Precisamos. E para combater a miopia, são das estratégias que a Organização Mundial de Saúde mais defende. É atividades ao ar livre, ao longe, certo? Isso é uma estratégia, portanto. É, sim, senhora. De resto, julgo que no âmbito do projeto que começou, disse-nos em 2015, a primeira fase. Sim. Depois foi interrompido e agora em 2018 foi a segunda fase, não? Não. Foi? Era um projeto a 5 anos. Certo. E fizemos 4 anos. 4 anos seguidos. seguidos. Já não foi feito. E depois veio a pandemia. Agora começou em 2023, com a miopia, certo? Este ano estamos só com a miopia. E porquê? Primeiro porque é um problema grave que tem crescido imenso neste milénio. Só para falar em números, assim, em 2010, e vou falar números globais, porque a prevalência da miopia varia muito de região para região, mas assim, em termos mundiais, em 2010, cerca de 25% da população sofria de miopia. Em 2020, estimou-se que isso aumentou para 34%. E prevê-se que até 2050, mais de 50% da população vai ser míope. Isto são números alarmantes, certo? É. E depois, assim, a miopia... Pronto, este foi um dos motivos, é algo atual e que necessitamos fazer alguma coisa para travar isto, certo? Depois, é assim, a miopia... Podemos pensar, a miopia é um problema benigno, não é?
um defeito óptico do olho, a gente põe a lente, o problema está resolvido. É. Bom, não vou falar no impacto que isso tem na qualidade de vida, isso daria pano para mangas, certo? Mas o problema é que a miopia não é só isso, é que ela progride. Ela começa na infância e chega à puberdade, galopa, né? Certo? E quando atinge valores de alta miopia, acima de 5, 6 dioptrias, é um fator de risco com peso enorme para desenvolver patologias que podem levar à cegueira, perdas de visão que são irrecuperáveis, como descolamentos de retina, glaucoma, cataratas e uma série de outras complicações. Por isso há aqui duas preocupações grandes. Por um lado, é a grande prevalência que isto está a acontecer e o facto de estar a acontecer cada vez mais cedo, e por outro é que a alta miopia está também a ser cada vez mais prevalente e algo que acontecia só no final da vida começa a acontecer a meio da vida. A meio da vida, na idade produtiva. Estão a entender? Por isso é preciso, de facto, atuarmos a este nível. Mas o que é que se pode fazer, senhora professora? Olha, já deu para ver que há aqui duas frentes em que se pode atuar. Uma é atrasar o seu desenvolvimento. Quanto mais tarde ela se iniciar, melhor, menos vai progredir, claro. Certo? As estratégias de evitar que ela comece o quanto antes. Depois dela já instalada, a estratégia é controlar e aplicar tratamento adequado para lentificar a sua progressão. Por isso existem estratégias nestes dois campos. Por isso costumo dizer que, em termos de prevenção, temos estratégias que se incluem na prevenção primordial ou primária, que é dirigida a toda a população que ainda não tem problema, certo? Que é muito importante, então, nas escolas fazermos isto. Como é evitar expor a criança aos fatores de risco, né, e aumentar a exposição aos fatores que protegem. Toda a gente sabe que a miopia tem uma carga genética associada e contra a genética não há nada a fazer, certo? Sim. Mas é lógico que os pais que são míopes têm que ter ainda trabalhos mais redobrados, porque o seu filho vai ser míope e vai progredir muito mais. Se o pai é míope 3 ou 4 dioptrias, que não se admire se o filho for míope de 6 ou 7. Certo? Por isso, estes têm que ter mesmo esta consciência. Mas também há muitos filhos que os pais não são míopes e eles vão desenvolver miopia. Por estes fatores de risco não são só genéticos. Certo. Há muitos fatores ambientais. E entre eles está a intensidade do trabalho ao perto. Que deixámos de fazer trabalhos de longe. Claro. E estamos horas e horas e horas consecutivas a fazer trabalhos de perto. Antigamente eram só os crânios, né, que usavam os óculos, os estudiosos. Agora não, porque até para brincar, eles estão sempre a jogar ao perto. Não é? A visão de perto é o que domina neste momento. Por isso, a intensidade de trabalho de visão de perto. Depois, distâncias muito curtas. Se a gente não vigia as distâncias dos miúdos, eles não estão sentados corretamente. Quando damos conta, já estão com a cabeça debruçada. Né? E tudo que é tarefas de trabalho, quer seja o telemóvel, quer seja um livro, quer que seja, deve estar à distância de um braço. Mais curto que isto já está a fazer esforço. Né? Depois, limitar o uso de telas. Computador. Os miúdos passam horas demasiado com aquilo. Fazer pausas regulares quando está com o trabalho de perto, certo? A cada meia hora fazer uma pausa. E a pausa é contemplar o longe, não é? Estou a fazer os trabalhos de casa, agora vou para o telemóvel. Isso é uma pausa para a cabeça, mas não é para os olhos, certo? E para a rua. Caminhadas, bicicleta, principalmente quando há sol. É expor as crianças à luz do sol, porque a luz do sol é um fator protetor. Certo? São estratégias que são essencialmente estas. Existem muitos países que já estão a implementar, em termos governamentais, associados com os programas escolares, nas próprias escolas, ter horas em que os miúdos vão para a rua. Existem outros programas que usam as tecnologias da saúde, que enviam mensagens aos pais para relembrar, leva a sua criança para a rua, porque, de facto, a exposição à luz do sol, as atividades ao ar livre, são daqueles que mostram, que a evidência mostra que mais consegue atrasar o desenvolvimento da miopia. Nós temos aqui nesta rubrica, e porque temos que terminar, mais uma vez o nosso tempo é um inimigo enorme,
Mas antigamente os nossos pais vinham digamos, ao nosso encontro para nos tirar da rua, porque permanecíamos muito tempo na rua, a jogar à bola, nas brincadeiras. Hoje é exatamente o contrário, ou seja, como as coisas mudam, como os tempos mudam, e hoje é preciso que os pais digam aos seus filhos: vão para a rua, vão brincar, não é? É verdade. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, não é, Daniel? Sim, acho que... E as necessidades, não é só vontades. E as necessidades com este programa. Acho que fica aqui um belo convite aos pais a fazerem passeios com os filhos, a fazerem atividades ao ar livre, porque reforça o que fomos dizendo no âmbito de vários programas que tiveram a ver com o exercício físico, com a utilização indiscriminada das tecnologias, com a necessidade de gastar energia, quando vimos também a questão da alimentação. Uma coisa que não custa dinheiro, Daniel, que é contemplar o horizonte, como dizia a senhora professora. Ainda não se paga. Não é? Fica esse digamos, conselho, entre outros, que deixou aqui. Foi um gosto, um enorme prazer tê-la cá. Muito obrigado. Continuação de um bom trabalho. Muito obrigado. Daniel, até à próxima semana. Até à próxima e um bom ano a todos os nossos Deus, ouvintes. obrigado. Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.